dia, estamos aqui com a aula de Geografia do Ensino Fundamental. Meu nome é Abias e neste momento, de grande atribulação no mundo, nós estamos nos aproximando através desta metodologia que é as teleaulas. Observe que a escola vai disponibilizar esse material para vocês nas plataformas digitais da escola, mas vocês poderão entrar em contato comigo, e deverão entrar em contato comigo através das plataformas digitais que nós já utilizamos no nosso dia a dia, que é o Google Sala de Aula e o Edmodo. Essas duas plataformas, ela vai ser o elo de ligação importante entre eu e você, ok? Porque lá você vai poder tirar as suas dúvidas de forma mais precisa e objetiva, estudando o retorno de imediato. Bem, o nosso tema hoje é a Ásia. É uma parte, claro, do capítulo 4 do volume 2 do livro didático de vocês. Eu dividi esse capítulo basicamente em quatro teleaulas. Então, nessa primeira, nós iremos falar sobre a Ásia, uma parte, Continente asiático. Observe. E o continente asiático, ele é realmente separado? Você sabe que não. Na verdade, o continente asiático e a Europa, ela forma um único bloco de terra, que é a Eurásia, Mas, do ponto de vista político, observe que nós fizemos um recorte aqui, está representado o continente asiático. Iremos destacar o relevo, a hidrografia, o clima e a vegetação desses continentes, asiático, europeu e Oceania. Neste momento, continente asiático. Algumas curiosidades é importante ser destacada com relação ao continente asiático. Observe que o continente asiático é o maior continente do mundo. Ele tem uma área de 44.579.000 quilômetros quadrados e ocupa 1/3 das superfícies emersas do planeta. Então, é uma porção representativa. Além disto, ele está totalmente localizado no hemisfério leste, ou seja, ele está a leste do meridiano de Greenwich. E a maior parte deste continente está no hemisfério norte e uma pequena parte no hemisfério sul. Ele é banhado pelo Oceano Pacífico e pelo Oceano Índico. Mas o continente asiático, ele é o continente dos extremos. Por que eu falo dos extremos? Porque é lá onde nós iremos encontrar o maior país do mundo, a Rússia. É lá onde nós iremos encontrar o país mais populoso do mundo, a China. Não apenas a China. Temos a Índia, que é o segundo país mais populoso do mundo. Os dois representam mais de 2 bilhões e 900 milhões de indivíduos. Ou seja, é quase que 1/3 da população mundial. Eu falo que ele é o continente dos contrastes porque é lá onde nós encontramos a maior altitude do planeta, o Monte Everest, com 8.848 metros de altitude. E mais, é lá onde nós encontramos o ponto mais depressivo do planeta, que é a maior depressão absoluta, o Mar Morto, com 427 metros de altitude, metros abaixo do nível do mar, ok? Então, nós já de cara, nós vimos o quê? Que este continente é um continente espetacular, onde nós iremos encontrar verdadeiras particularidades. Este continente, por ser um continente tão grande e com vasta dimensão, nós iremos estudá-lo dentro de uma subdivisão, que do ponto de vista metodológico, mais prático o fazer. Então, o continente ele foi dividido em Ásia Central, Meridional, Setentrional,
Sudeste Asiático, Oriente Médio e Extremo de Oriente. Vamos destacar aqui na imagem. Na parte norte, nós temos o quê? Nós temos a Ásia Setentrional. Setentrional, norte, ok? Então, esta porção, ela é uma porção que apresenta um grande vazio demográfico, por ter parte, ou uma grande parte, nas regiões mais frias do planeta. Observe que aqui eu tenho o quê? A Ásia Central, o Extremo Oriente, que é uma grande porção significativa, né? Que engloba também aqui as ilhas importantes da Ásia, o Japão, por exemplo. Nós temos aqui a Ásia Meridional, região altamente povoada, Sudeste Asiático, muito povoado, onde as moções, mais lá na frente, ela acontece e é um elemento significativo para a produção de alimentos na região, e o Oriente Médio. Esta parte pintadinha de verde aqui. Então, observe, esta parte é uma parte onde ocorrem grandes conflitos e conflitos milenares. Então, a área importante para o mundo, por quê? Porque grande parte do petróleo, né, que é consumido no mundo, advém daqui. E esses mares e o próprio oceano aqui, né, que circunda essa estrutura geológica, é caminho para que esse petróleo também saia em direção aos outros continentes, aos outros países do mundo. Podemos observar todas as formações de relevo nesse continente, desde, como eu falei em aulas anteriores, desde as cordilheiras, né, mais elevadas do planeta, como também as depressões mais significativas, planaltos e planícies. Então, nós destacamos aqui a Cordilheira do Himalaia como estrutura de relevo importante. Por quê? Porque essa cordilheira ela é chamada, entre aspas, né, como o teto do mundo. Por quê? Porque é ali onde as maiores altitudes se encontram. Observe no mapa seguinte que eu vou colocar que essas elevações elas são mais centrais. Elas ocorrem mais na parte central do continente. E isto não é por acaso. Nós temos aqui a placa indiana que se chocou com a placa euroasiática no movimento convergente, e este choque provocou o que aqui? Todo esse dobramento estrutural, formando aqui a Cordilheira do Himalaia. Nós temos aqui o Monte Everest, com 8.848 metros de altitude. Mas observe que essa estrutura aqui, ela vai dar origem a um planalto muito importante, que é o Planalto do Tibete. Toda essa região. Observe que praticamente todo o planalto, né, ele apresenta altitudes superiores a 4.000 metros em relação ao nível do mar. São as regiões mais elevadas. Mas um fato que chama atenção, em contraponto a essas elevadas altitudes dentro do continente asiático, é a planície siberiana ocidental. É uma região que apresenta altitudes relativamente baixas, podendo chegar até o quê? 500 metros de altitude. Mas aqui nós iremos encontrar, principalmente próximo dos rios, né, algumas regiões que apresentam pequenas depressões, que ficam em algumas partes do ano até alagadas. Vocês vão ver em algumas imagens posteriores que serão ressaltadas. Mas o que podemos ressaltar aqui de importante? O Planalto do Tibete, né, é uma importante estrutura geológica que acontece no continente asiático. O deserto de Gobi é outra região também importante que podemos conversar posteriormente com relação às estruturas vegetais que não ocorrem com grande expressividade nessa região, exatamente por conta de fatores climáticos. E aqui o deserto do Saara.
mais precisamente essa parte mais aqui ao sul, né, a Península Arábica. Então nós teremos formações que é bastante vistas em vestibulares que ocorrem, como por exemplo, aqueles que vocês irão enfrentar, o ETE, o FPE, entre outros. Como eu falei, né? Nós temos aqui uma imagem da planície siberiana ocidental. Estou falando, olha, desta região aqui, a parte nordeste do continente asiático. Então, observe, são regiões aplanadas, né? Alguns pontos ficam alagados por algumas depressões existentes. E aqui nós temos a Península Arábica, dois contrapontos. Eu vou voltar à tela anterior para vocês darem uma verificada. Observe aqui, eu tenho a planície arábica. Eu tenho uma região, olha, de deserto, né? E tenho também uma região onde vai existir atividades propícias, né, ao clima e o quadro vegetativo existente nessa região. Observe que eu tenho uma paisagem literalmente diferente uma da outra, são contrapontos, existentes onde? Dentro dessa Península Arábica. Mas observamos também que, além dessas formações, nós iremos observar na parte litorânea dessa península a formação de pequenas ilhas, que no mapa nem foi mostrado, devido às suas particularidades em termos de dimensão. São muito pequenas, deveria ser bastante ampliado para ser verificado. E essas ilhas elas são formadas por atividades vulcânicas que ocorreram e que ocorrem ainda naquele local. Com relação à hidrografia, nós temos uma riqueza, né? Eu não falo aqui na parte central, exatamente por ser as regiões de maiores altitudes, né, que vão servir como nascentes. Então aqui nós temos, enquanto que na América nós temos um divisor de água na vertical, né, leste e oeste, aqui nós iremos ter um divisor de água no sentido norte-sul. Então os rios se nascem e correm para o norte, os rios se nascem e correm em direção ao sul e sudeste. O norte, noroeste, né? Então vamos lá. Importantes rios que queria destacar aqui. O rio Amudarya, o rio Indo, o rio Ganges, Yenisei, o rio Obi, o rio Lena, rio Amu. Então são importantes rios que ocorrem na parte superior dessa estrutura mais elevada, né? Ou seja, voltando para o mapa, vocês vão perceber que esses rios estão situados. É porque está muito, não tenho como ampliar mais. Mas como vocês observam, olha, esses rios eles correm em direção a noroeste, a região, e em direção a norte. Já em contrapartida, você observa que esses rios eles correm em direção ao sudeste. Observe no mapa aqui, são rios que se originam nesta região e vêm desaguando, por exemplo, o rio Ganges, né, no Golfo de Bengala. O rio Ganges é um importante rio, ele é histórico, mas é um importante rio do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista cultural e religioso. Então, é um importante rio para os hindus. Então, apesar de ser o maior continente, a formação hidrológica acaba sendo bastante limitada. A maior referência é o Himalaia. Então, a maior referência é o Himalaia por quê? Porque ele vai servir aqui como o divisor de águas. Então, ora, os rios vão em direção ao noroeste, ora vão em direção ao sul e sudeste. Ok? Aqui nós temos alguns elementos ainda, né, com relação à hidrografia. Vamos destacar aqui a Ásia Meridional Oriental, ou seja, aquela região que está mais ao sul e ao sudeste. Lá nós iremos encontrar o rio Ganges, por exemplo, que eu falei anteriormente, né? É o mais importante rio da região, com 3.700 quilômetros. É considerado o rio sagrado para os indianos e, do ponto de vista
dessas características religiosas, né? Nós podemos observar que é um rio que vai ter a sua expressividade. Nós iremos perceber ele com mais delicadeza do ponto de vista internacional, né? Exatamente por essa associação que é atribuída a ele. O rio Hindu, com 3.180 quilômetros, banha simultaneamente a Índia e o Paquistão, drenando trechos mais secos do deserto, das áreas secas da região, né? Onde se localiza o mais extenso deserto da porção oriental, que é o deserto de Thar. Eu tenho aqui uma imagem desse deserto, né? Então ele corta parte desta região. Mas observe que existe um rio importante que podemos destacar aqui, que é o rio Brahmaputra, que ele tem 2.900 quilômetros e ele é afluente de um importante rio, que é o rio Ganges. Observe que esse rio Brahmaputra, ele, além de ser um importante rio por ser afluente do rio Ganges, ele também é o mais importante rio de Bangladesh. Tem uma imagem aqui de um trecho do rio Brahmaputra. Na parte norte, né, nós temos o rio Honghu, rio Amarelo, Yangtze-Kiang, rio Azul, e o Xinjiang, rio do Oeste, e o rio Amur. Eu trouxe aqui duas imagens que retratam o rio Azul e o rio Amarelo no continente asiático. Bem, finalizamos. Vamos para uma atividade para fixar o nosso conteúdo. Sobre os aspectos físicos da Ásia, é incorreto afirmar. A Grande Muralha da China é considerada a única edificação humana visível do espaço. Todos sabem? Isto é verdade, né? Ele quer o quê? A incorreta. Na Cordilheira do Himalaia estão os pontos mais altos do planeta. Você sabe que é lá onde está o Monte Everest. Isso é verdade. O relevo asiático é caracterizado por planícies baixas, não havendo, portanto, grandes cadeias de montanhas. Isso é falso. Como é que não há cadeias de montanhas se o Himalaia está lá? Então, qual é a resposta correta? Letra C, né? O relevo asiático, caracterizado por planícies de baixas altitudes, não havendo, portanto, grandes cadeias montanhosas. Vamos para a próxima pergunta. Este rio é de extrema importância para o povo indiano. Olha, importante para os hindus. Tanto por suas águas servirem à comunidade, como por sua representação religiosa e cultural. Assim como o Nilo, no Egito, esse rio deságua em um delta e carrega consigo as cinzas daquele que foram queimados, conforme tradição indiana. Qual é o rio que estamos falando? Lembra? Último ponto que destacamos. O rio Ganges, né? Ok. Vamos refletir um pouquinho. Tenha fé e nunca perca a esperança, porque Deus é maior que todos os obstáculos que se atravessam em nosso caminho. No momento difícil que estamos enfrentando, temos que ter esperança em dias melhores. Muito obrigado e até a próxima aula.